Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo e o meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com você em mais uma aula. Muito bem, gente, na aula passada nós tratávamos do quê? Não se esqueçam da Lei 8.112 de 90, o regime jurídico dos servidores públicos civis federais aqui, gente, ó, Lei 8.112 de 90. Vamos só relembrar aqui, gente, ó. Então, é o regime jurídico que se aplica a quem? Aos servidores públicos civis federais. Legal? Legal. Não se esqueçam que onde que você encontra o servidor público civil federal, gente, ó? Nos órgãos da União, dos três poderes, mais MPU, TCU e DPU, nas autarquias federais e também nas fundações públicas federais autárquicas. Ok. Já tratamos do que? Do tema provimento de cargos, ponto superado, né, gente? Provimento originário, derivado e tal. E no finalzinho aqui, aquele macete que sintetiza o quê? Sintetiza lá, gente, as formas de provimento em cargo público. Legal? Muito bem. Aula de hoje, nós começaremos a tratar de um outro ponto. Coloquem aqui, vamos lá, gente, coloquem assim, ó. Então, ponto de número... Então, 1 foi o provimento, coloquem assim, então. 2, nós iremos tratar do quê, gente? Ó, iremos tratar do artigo 33 da Lei 8.112 de 90, não durmam, vamos lá, gente, não durmam. Iremos tratar das hipóteses de vacância do cargo público. Artigo 33, ele nos traz o quê, gente? Quais são as situações que, se ocorrerem, farão com que o cargo público se torne vago? As hipóteses de vacância do cargo público. Tem até um macetezinho que sintetiza, gente, que salva a nossa vida, ó. A expressão padre PF. A expressão padre PF, doutores, colegas, ela sintetiza as 7 hipóteses de vacância do cargo público. Qual que é o primeiro P? Gente, promoção. Quando o servidor público é promovido na carreira, gente, o cargo público anterior tornar-se-á vago, promoção na carreira, cargo público anterior se torna vago. E não se esqueçam, a promoção é um provimento derivado vertical. Tem um duplo efeito. Preenchimento de um cargo público e o cargo anterior tornar-se-á vago é a promoção. Beleza? Legal. Vamos lá, gente, ó. A aposentadoria. Aposentadoria. Quando o servidor público se aposenta, gente, cargo público vago. E não se esqueçam, quais são as 3 modalidades de aposentadoria? Aposentadoria compulsória aos 75 anos, aposentadoria por invalidez permanente, uma incapacidade física ou psíquica total e também aposentadoria voluntária. Beleza, aposentou, cargo público vago. Ok, vamos lá, gente, ó. D do quê? De demissão. De demissão também enseja a vacância do cargo público, previsão lá no artigo 132 da Lei 8.112. Aí só um toque importante, colegas. Nós temos algumas situações em que na demissão você por um certo tempo ficará incompatível com a administração pública federal. Na demissão, em algumas hipóteses, você ficará por um certo tempo incompatível com a administração pública federal. Ou seja, por um certo tempo, você não pode ocupar cargos na administração pública federal. Cargos ou funções públicas. Legal. Temos aqui também, gente, a readaptação, ó. A readaptação, que nós sabemos que é uma forma de provimento derivado horizontal, readaptação, que é uma forma de provimento derivado horizontal, gente. A readaptação, ela também, assim como a promoção, ela produz um duplo efeito. Por quê? Quando o servidor público que sofre uma limitação física ou psíquica parcial, ele é readaptado em outro cargo, o novo cargo é preenchido e o cargo anterior tornar-se-á vago, vacância e provimento. Legal. Temos aqui também, gente, a exoneração. Exoneração. Quando o servidor público é exonerado ou a pedido ou ex officio, cargo anterior, aliás, o cargo tornar-se-á vago. Professor, qual que é a diferença entre os institutos da demissão e da... Aliás, qual que é a semelhança e as diferenças entre os institutos da demissão e da exoneração? Vamos lá, gente, ó. Demissão, previsão, artigo 132 da Lei 8.112. Legal. Exoneração, coleguinhas, previsão aqui no artigo 34 da Lei 8.112. Beleza. Qual que é a semelhança entre os institutos? Tanto a exoneração, gente, quanto a demissão ensejam o que? O desligamento permanente do servidor público. Corta-se permanentemente o vínculo com a administração pública. Diferença. A demissão, ela tem um caráter punitivo, tanto que em algumas situações, você por um certo tempo ou nunca mais poderia voltar à administração pública federal, ok? Agora, a exoneração, embora caracterize um desligamento do servidor, não tem um caráter punitivo, ela não tem um caráter punitivo. O servidor poderia no dia seguinte voltar à administração pública ou aprovado em novo concurso público ou ocupando um cargo em comissão.
Exoneração pode ser de ofício ou a pedido. Por exemplo, ó, professor, repartição pública, um ambiente pesado, não gosto do trabalho, os colegas são invejosos, eu quero sair daqui. Beleza, você pede a sua exoneração a pedido, legal. Agora também ela pode se dar de ofício. Por exemplo, ó, servidor que é reprovado em estágio probatório. Exoneração ex officio. Demissão tem um caráter punitivo. Exoneração não tem. Legal. E ambas ensejam a vacância do cargo público. Vamos lá então, beleza? Aqui, gente, ó, outra hipótese de vacância do cargo. Posse em outro cargo inacumulável. Posse em outro cargo. Posse em outro cargo. Inacumulável. Inacumulável. Posse em outro cargo inacumulável também enseja a vacância do cargo público. Posse em outro cargo inacumulável também seja a vacância do cargo público. Gente, cuidado porque nós temos algumas situações em que a própria Constituição Federal, e a lei repete isso, algumas situações pontuais onde a Constituição e a lei também, a lei repete isso, autorizam o quê? A acumulação de cargos ou funções públicas remunerados. Gente, cuidado porque qual que é a regra? A regra é que o indivíduo não pode exercer mais de um cargo, mais de uma função ou mais de um emprego público remunerados. A regra é a proibição de acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Legal. Só que a própria Constituição prevê que pela via da exceção e desde que haja compatibilidade de horários, em algumas exceções, admitir-se-á a acumulação. Por exemplo, ó, 2 cargos públicos de professor, 1 cargo público de professor, outro cargo público técnico ou científico, 2 cargos públicos da saúde, desde que sejam lá funções, profissões regulamentadas por lei. Então são exceções onde o artigo 37, inciso 16 da Constituição, admite, pela via da exceção, a acumulação de cargos públicos. Artigo 37, inciso 16 da Constituição, confiram. Ou seja, resumo da ópera. Se o indivíduo, se o servidor público acumular um cargo fora das situações autorizadas pela Constituição e pela lei, cargo anterior tornar-se-á vago. Posse em outro cargo inacumulável, cargo anterior tornar-se-á vago. Legal. E por fim aqui, gente, o falecimento. Volta para cá, caneta. O falecimento, ele também enseja a vacância do cargo público, tá? O falecimento, a morte do servidor, também enseja a vacância do cargo público. São 7 hipóteses que ensejarão a sua vacância. Legal, legal. Vamos lá então, gente. Ponto de número 3, e eu coloquei isso aqui, gente, peraí, vou dar uma invertida aqui rapidinho, gente, eu inverti, coloquei no lugar que eu não devia. Então eu puxo pra cá, deixa eu ver se agora dá certo. Eu acho que vai dar certo agora. Então volta pra cá, volta pra mim, volta pro aluno. Vamos ver aqui, gente, se eu consigo vai dizer o certo ou não. Volta pro aluno, voltou. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu inverti aqui a ordem. Opa, acho que travou tudo. Oi, aí, filhão, travou mesmo? Calma lá que deu chabu, gente, calma lá, não se desesperem. Vamos respirar fundo e nem tudo está perdido. Será que deu certo? 1 ponto 2. Transferência, acesso. Não, piorei, gente, eu piorei. Calma lá que eu vou tentar. Eu sou brasileiro, não diz isso nunca, gente. Vamos colocar na ordem isso aqui, rapidinho. Enquanto isso, você dá aquela olhadela rápida no seu WhatsApp. Tá? Olhou já? Deixa eu ver se deu certo agora. Vamos lá, agora vai, hein? Foi. Agora foi. Ah, agora legal, né? 2, legal. Ponto de número 3. Coloquem aí, ponto de número 3, nós iremos tratar do que agora dentro aqui da Lei 8.112, do Instituto da Remoção. Remoção prevista onde? Previsto onde esse instituto? Lá no artigo 36 da Lei 8.112 de 90, legal. Professor, o que seria a remoção de um servidor? É muito fácil. Então venham comigo, vamos colocar aqui, ó, conceito. É o deslocamento... Gente, não durmam, eu escutei um ronco, não durmam. Vamos lá, gente, foco, põe algum palito no olho, vamos lá, gente. Remoção é o deslocamento do servidor público. Deslocamento do servidor público no âmbito do mesmo quadro, mesmo quadro de pessoal. No âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, com ou sem mudança de sede. Com ou sem mudança de sede. Não entendi. Vamos com calma então. Conceito aqui, remoção, deslocamento do servidor no âmbito do mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede. Professor, não entendi. O que é o quadro de pessoal? Gente, quadro de pessoal é o conjunto de cargos, anotem aí, é o conjunto de cargos públicos que integra a estrutura daquele órgão, daquela entidade pública.
Quadro de pessoal, colegas, o que seria o quadro de pessoal? É o conjunto de órgãos públicos, aliás, quadro de pessoal é o conjunto de cargos públicos que integra a estrutura daquele órgão, daquela entidade pública. Conjunto de cargos em comissão, cargos efetivos, que integra a estrutura daquele órgão, daquela entidade pública. Por exemplo, ó, Departamento de Polícia Federal. Em sua estrutura, nós temos, chutando, 20 mil cargos, chutando. Esses 20 mil cargos, que são espalhados entre várias sedes no Brasil, eles integram o quadro de pessoal dos servidores do Departamento de Polícia Federal, que é um órgão público. Por exemplo, o IBAMA, que é uma autarquia, uma entidade que integra a administração pública indireta. Chutando, 5 mil servidores. Eles integram o quadro de pessoal dos servidores da autarquia IBAMA. Legal? E cuidado porque, gente, quando o servidor público é deslocado nesse quadro de pessoal daquele órgão, daquela entidade pública, mudando ou não de sede, dar-se-á a remoção. Por exemplo, ó, Ministério da Saúde. O servidor foi deslocado a pedido da unidade administrativa Zona Sul de São Paulo, bairro Butantã, para a Zona Leste, Itaquera. Remoção sem mudança de sede. Remoção sem mudança de sede. Agora, por exemplo, Ministério da Saúde. O servidor público ele é removido, a pedido, por exemplo, da sede São Paulo para a sede Blumenau. Remoção com mudança de sede. Deslocamento no mesmo quadro de pessoal, mudando ou não de sede. Coloquemos aqui então, coleguinhas, agora o quê? Ó? As modalidades. Vamos lá então. Quais são as espécies de remoção? Quais são as modalidades de remoção? Primeira modalidade aqui, ó, é a remoção a pedido, que dependerá da concordância da administração pública. Então, remoção a pedido no interesse da administração pública. No interesse da administração pública. Então, quando você pede a remoção, eu gostaria de uma remoção para Florianópolis, Ilha da Magia. Gente, é lógico, né, que dependerá da concordância da administração pública. Só que é um ato discricionário porque a administração pública tem plena liberdade em verificar se a sua remoção é ou não de interesse público. Ok? Legal. Outra modalidade aqui, ó, de remoção é a remoção, gente, de ofício ou simplesmente remoção ex officio. O que seria uma remoção de ofício, professor? De remoção de ofício é aquela remoção onde a administração pública o remove para outra localidade, você concordando ou não. Faltam servidores na sede tal. A administração pública pode removê-lo ex officio para a sede tal, mesmo que você não concorde. O que prepondera é o interesse público. Lógico, essa remoção de ofício também, lógico, no interesse da administração pública. Cuidado, hein, gente? Se for verificado que a remoção de ofício ela teve um intuito punitivo, haverá um desvio de finalidade, tornando a remoção ilegal. Remoção de ofício para fins punitivos, no afã de vingança, por exemplo, haverá um desvio de finalidade, tornando o ato ilegal. Venham comigo, vamos lá. E temos aqui também, gente, ó, as remoções a pedido, independentemente da concordância da administração pública. Remoções a pedido, independentemente da concordância. Tá difícil. Concordância da administração pública, ou seja, independentemente da concordância da administração pública, ok? Por mais que a administração pública não concorde, é um direito seu, nestes casos, ser removido. Qual que é a primeira hipótese da remoção a pedido? Que a concordância da administração pública não será indispensável. Primeira hipótese, para tratar da sua saúde ou de um dependente seu. Gente, após o exame por uma junta médica oficial, se for comprovado que aquele tratamento da sua saúde, você é um servidor, ou de um dependente seu, que a remoção é indispensável para esse tratamento, é um direito seu. Remoção a pedido, independentemente da administração pública. De acordo com o laudo expedido por uma junta médica oficial, a minha remoção ela é indispensável porque só existe tratamento para a doença que eu fui acometido ou um dependente meu na localidade tal. Eu tenho direito à remoção a pedido, independentemente da concordância da administração. Legal. Outra hipótese em que você terá direito à remoção a pedido, independentemente da concordância da administração pública. Aqui, gente, ó. Na situação em que houver um afastamento
afastamento, vamos colocar aqui, gente, ó. Remoção de cônjuge, melhor, remoção de cônjuge servidor. Remoção de cônjuge servidor. Remoção de cônjuge servidor. Espera um pouquinho. A minha esposa, o meu companheiro ou a minha companheira também são servidores. Então, por exemplo, a minha esposa é uma servidora pública, federal, municipal, estadual, civil, militar, não importa. Se ela for removida de ofício para outra localidade, eu tenho direito, por lei, de ser removido para a mesma localidade. O que o legislador buscou com isso? Qual que foi a meslege, né, a intenção do legislador? Preservar a família, que é a base da sociedade. E de família, lógico, né? Aqui eu não estou discutindo gênero, homem, mulher, enfim, família, né? Homem com homem, mulher com mulher, enfim, não importa mais, né? Então quer dizer o seguinte, meu companheiro, minha companheira, ou a minha esposa, por exemplo, ou o meu esposo, servidor público, civil, militar, estadual, municipal, federal, se for removido ex officio, não a pedido, e para outra localidade, é um direito meu ser removido para lá, para que eu possa acompanhá-la ou acompanhá-lo. Legal? Cuidado por quê? Questão de prova, hein? Duas questões de prova hipotética. A minha esposa, servidora estadual, ela pede remoção para outra localidade. Será que eu tenho direito, de acordo com a lei federal, de ser removido a pedido para lá, independentemente da concordância da administração pública? Não, por quê, gente? Eu só terei esse direito se a minha esposa, no caso, for removida de ofício. Se ela pedir a remoção, eu não terei esse direito. Outra questão hipotética 2. A minha esposa, ou minha companheira, ou meu companheiro, enfim, ela é uma empregada pública do Banco do Brasil. E ela foi removida para outra localidade de ofício. A pergunta é a seguinte, será que eu terei esse direito de ser removido para lá, para acompanhá-la? Notem o seguinte, hein, que a lei fala, a princípio, em sua literalidade, que eu só terei direito à remoção nesse contexto se a minha esposa for uma servidora, né? Uma servidora, ou seja, aquela que ocupa lá um cargo público, uma servidora, ok? A pergunta é a seguinte, será que a expressão servidor aqui deve ser interpretada no sentido estrito, ou seja, somente aquele que ocupa um cargo público e não se estenderia, por exemplo, a um cônjuge empregado público, ou a expressão servidor aqui no sentido amplo, englobando também os empregados públicos e não somente aqueles que ocupam um cargo público. Gente, cuidado porque o STJ entende que a expressão aqui no sentido amplo, englobando além do servidor propriamente dito, aquele que ocupa um cargo, também os empregados públicos. Ou seja, se a minha esposa é uma empregada pública do Banco do Brasil e for removida de ofício para outra agência, por exemplo, é um direito meu ser removido para lá para acompanhá-la. Expressão servidor no sentido amplo. Legal, vamos lá? Muito bem. E temos aqui uma terceira hipótese em que o servidor será removido a pedido, independentemente da concordância da administração pública aqui, gente, ó, em razão de processo seletivo de remoção. Em razão de processo seletivo de remoção. Não entendi, razão de processo seletivo de remoção gente. Em algumas situações, nós temos muito mais servidores interessados naquelas vagas para remoção do que vagas propriamente ditas. Vou dar um exemplo, assim, um exemplo hipotético. Receita Federal, sede Florianópolis. Vagaram, né? Temos 2 vagas no cargo de auditor da Receita Federal. Imaginemos que nós tenhamos 500 auditores federais no Brasil na fila para a remoção para Florianópolis. Temos 500 servidores interessados na remoção e somente 2 vagas disponíveis em Floripa. O que a administração pública faz? Um processo seletivo entre os 500 auditores interessados. Quem for classificado dentro das 2 vagas tem o direito à remoção, independentemente da concordância da administração pública, tá, gente? Então, assim, que são exceções onde a remoção a pedido, ela não dependerá da concordância da administração pública. Para tratar da sua própria saúde ou de um dependente, em virtude aqui de remoção ex officio de cônjuge ou companheiro servidor ou servidora, legal. E também aqui, gente, ó, em virtude de processo seletivo de remoção, quando o número de vagas é menor do que o número de servidores interessados. Beleza? Legal. Volta para cá, então.
Caneta, caneta, caneta. Vamos colocar aqui o remoção, que eu acabei apagando aqui o C cedilha. Legal. Gente, coloque a observação, que é importante. Observação. Observação. Gente, não confundir remoção, não confundir, gente, com remoção com redistribuição, tá? Redistribuição. Não confundir remoção com redistribuição. Redistribuição. Gente, por quê? A redistribuição, ela é prevista onde? Ó? Lá no artigo 37 da Lei 8.112. A redistribuição refere-se ao deslocamento não do servidor, é o deslocamento do cargo. É o deslocamento do cargo, ocupado ou vago. Deslocamento do servidor, do cargo ocupado ou vago, no âmbito do mesmo poder. No âmbito do mesmo poder. Deslocamento do cargo público ocupado ou vago no âmbito do mesmo poder. Só que é muito comum, gente, quando há extinção de órgãos públicos. Nota a diferença, ó. Na remoção, desloca-se o servidor no mesmo quadro de pessoal. Na redistribuição, refere-se ao deslocamento do próprio cargo ocupado ou vago. Só que é muito comum na extinção de órgãos públicos. Por exemplo, ó, temos aqui a União. Sabemos que a União é um ente central, é uma pessoa jurídica de direito público, e dentro da União nós temos alguns órgãos. Por exemplo, aqui o Poder Executivo, temos aqui, por exemplo, a Presidência da República, e, por exemplo, aqui temos atualmente 29 ministérios subordinados à Presidência da República. Por exemplo, ó, Ministério da Agricultura. Temos aqui, por exemplo, gente, ó, o Ministério da Saúde. Temos aqui, por exemplo, o Ministério da Educação. Temos aqui, por exemplo, o Ministério aqui da Defesa, enfim. Gente, imaginemos que, vamos chutar aqui, imaginemos que o Ministério da Educação, ele seja extinto, ok? E imaginemos aqui que, integrando o seu quadro de pessoal, nós tenhamos aqui, gente, ó, 1.000 servidores, 1.000 cargos que integram a sua estrutura. Imaginemos que o MEC seja extinto, gente, a administração pública, ela vai o quê? Redistribuir os cargos deste órgão extinto para outros órgãos. Então, por exemplo, chutando aqui, tá um exemplo hipotético, tá, gente? Ó, 500 servidores aqui para o Ministério da Saúde, mais 500 aqui cargos ocupados ou vagos para o Ministério da Defesa. É só um exemplo hipotético, tá, gente? Só que notem o seguinte, no artigo 37, a lei, ela traz o quê? Alguns requisitos para a redistribuição. No artigo 37, a lei traz alguns requisitos para a redistribuição. É o deslocamento do cargo público ocupado ou vago no âmbito do mesmo poder, tá? Por exemplo, cuidado, hein? O que se proíbe, por exemplo? A redistribuição de cargos do Poder Executivo para a administração de outro poder. Não poderia. Ok? Legal. Vou aproveitar o gancho aqui. Vem comigo, gente. Ó, outro ponto importante, ponto de número 4, que eu trato com vocês, é a estabilidade. Estabilidade. Gente, cuidado porque, venham comigo aqui, ó. Estabilidade é prevista onde? Lá no artigo 41 da Constituição Federal. Da Constituição de 88. Legal. Requisitos para que você adquira estabilidade. Aliás, o que é estabilidade, professor? Gente, a estabilidade é uma garantia de permanência no serviço público, tá? E não no cargo público. A estabilidade é uma garantia de permanência no serviço público e não no cargo público. Por mais que o servidor ele tenha estabilidade, a lei pode o quê? Extinguir o seu cargo e ele será o quê? Readaptado em outro cargo público. Estabilidade não garante a permanência no cargo, e sim no serviço público, hein? Legal. E os requisitos? Vamos lá, gente, ó. Primeiro requisito para que você adquira estabilidade: ocupar um cargo efetivo. Um cargo permanente que no Brasil você só irá ocupá-lo se aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos. Por exemplo, você não adquire estabilidade, por exemplo, em cargos em comissão. Tem que ser um cargo permanente que você só ocupa se for aprovado em concurso público. Mais um requisito, gente. Exercício desse cargo por mais de 3 anos. 3 anos e um dia.
a contar do exercício. Legal, né? Legal. E mais um requisito, gente, aprovação em estágio probatório. Ser aprovado em estágio probatório. Estágio probatório. Gente, cuidado porque até 98, o prazo de exercício para que você adquirisse estabilidade, até 98, o prazo do exercício para que você adquirisse estabilidade, ele era de 2 anos, tá? Após a promulgação da emenda constitucional 19 de 98, esse prazo de exercício, que é um requisito objetivo, né? Basta que você exerça o cargo, ele foi ampliado de 2 para 3. Ok, legal. E o estágio probatório, qual que é o problema, gente? Se vocês notarem, lá no artigo 20 da Lei 8.112, lá no artigo 20 da Lei 8.112, a lei fala ainda que o prazo do estágio probatório, ele é de 24 meses. Ou 2 anos, se você preferir. Até 98, ok, por quê? Até 98, eu exerci o meu cargo por 2 anos, para que eu adquirisse estabilidade, e no mesmo ínterim, né, no mesmo prazo, duraria o meu estágio probatório. Qual foi o problema? 98 para cá, alteraram a Constituição, exercício foi ampliado de 2 para 3, só que não falaram nada do estágio probatório. Daí ficou meio que uma celeuma. E agora, hein? Para que eu me torne estável, eu exercerei o cargo por 3 anos e 1 dia, só que meu estágio probatório durará por 24 meses? Gente, o STF falou o seguinte, ó, o prazo do estágio probatório, ele acompanha o exercício, ou seja, durante 3 anos, você exerce o cargo público e durante os mesmos 3 anos, ou 36 meses, durará o seu estágio probatório. Beleza? Por mais que na lei você leia 24 meses, na prática são 36 meses para que você adquira estabilidade. Ok? Vamos relembrar, gente, quais são as hipóteses que ensejam a perda do cargo pelo servidor público estável? Ele só será demitido em algumas situações que a própria lei prevê. Vamos lá. Gente, primeira situação, ó, após uma sentença judicial definitiva. Sentença judicial definitiva, transitada em julgado, que o condene a perder o cargo público, será demitido. Legal. Através de um PAD, pela própria administração pública, demissão também. Qual que é a diferença da demissão na primeira hipótese e da demissão na segunda? Na primeira hipótese, é o judiciário que irá condená-lo à demissão. Na segunda hipótese, é a própria administração, através de um processo administrativo disciplinar. Terceira hipótese, essa aqui, gente, ó, insuficiência de desempenho. Insuficiência de desempenho. O servidor pode ser o quê? Exonerado, tá, gente? Através de um processo administrativo. Então, a administração pública, através de uma avaliação periódica de desempenho, se notar que seu desempenho é aquém do esperado, você poderá ser exonerado através de um processo administrativo. E também aqui, gente, ó, para redução de gastos com pessoal. Redução de gastos com pessoal. Redução de gastos com pessoal. A administração pública também poderá exonerá-lo, de acordo com o artigo 169, parágrafo 3º da Constituição, tá, gente? E para reduzir gastos com pessoal, a administração pode também exonerar o servidor que é estável. Gente, a saída mais drástica, até é a última saída, mas é possível. Qual que é o primeiro caminho para que a administração pública reduza gastos com pessoal? O primeiro caminho, gente, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é reduzir em pelo menos 20% cargos em comissão. Não deu ainda. Segunda medida, exonerar todos aqueles que ainda não têm estabilidade. E não deu ainda. Terceira medida, a mais drástica, exonerar aqueles que são estáveis. Tá, gente? Então são 4 hipóteses que ensejam ora a demissão e ora a exoneração do servidor público estável. Beleza? É isso aí então, gente. Paro por aqui, tá? Um beijo no coração, gosto muito de vocês, um forte abraço, até a próxima aula, valeu!